Olá, boa noite. Nós estamos, então, em transmissão pelo canal da revista Lamon, do programa de pós-graduação de Antropologia Social, revista de discentes, e pelo canal do GESEX, Grupo de Estudos em Gênero, de Sexualidade, Estudos Interseccionais, também do programa de pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal do Amazonas. Eu sou Flávia Mello, no momento coordenadora do programa de pós-graduação em Antropologia, e na noite de hoje a gente tem o prazer de marcar, de celebrar o início das atividades acadêmicas do segundo semestre de 2021, com a aula inaugural intitulada A Importância da Pesquisa Feminista e Interseccional em Tempos de Pandemia. Esse encontro, embora remoto, é um encontro que nos alegra bastante e nós vamos, dividi-lo, na verdade, compartilhá-lo pela participação da antropóloga Débora Diniz, que nos concede, esse espaço de conversa e de diálogo na noite de hoje. No lugar de uma apresentação formal dessa antropóloga que atua na Universidade de Brasília, e com uma larga expressão através do Instituto ANIS, Instituto de Bioética, mas não apenas, eu decidi, então, trazer alguns momentos da minha trajetória afetiva no encontro com Débora Diniz, a autora. Encontro mais pessoal que só acontece agora por ocasião dessa live. Então, uma das minhas primeiras memórias de conhecer o trabalho de Débora Diniz foi o documentário Habeas Corpus, que foi produzido um dos trabalhos, um dos filmes produzidos por Débora, numa trajetória bastante já extensa de livros e de publicações documentárias, como Habeas Corpus, que trata de temas sobre direitos sexuais e reprodutivos, sobre a questão do aborto e uma série de outras temáticas, sempre trazendo debates de gênero, bioética e interseccionalidade. Num outro momento, foi pelo livro Cadeia, Relatos de Mulheres do Sistema Prisional, que eu me reencontrei com o trabalho de Débora Diniz, me aproximando dessa questão, dos estudos prisionais, dos quais eu não tinha ainda muito contato, e conheci ali uma outra faceta, das pesquisas desenvolvidas por essa antropóloga. Mas não foi apenas nesses temas, que os trabalhos de Débora entrecruzaram a minha formação acadêmica, a minha atuação no magistério e na pesquisa. Anos mais tarde, já como orientadora de pós-graduação, eu tive a oportunidade de ler e trabalhar com algumas das minhas estudantes, Carta de uma Orientadora, um livro produzido no Feminino Universal e que traz um franco e extenso diálogo e que propõe um pacto entre orientandas e orientadoras e que traz uma série de aportes para essa experiência tão desafiadora para todas nós. No campo político, nos ativismos, no campo dos direitos das mulheres, Débora ficou ainda mais conhecida nacionalmente com sua atuação durante o processo de discussão da descriminalização do aborto, na verdade, na discussão sobre a interrupção de gravidez em determinadas circunstâncias, como de fetos anencéfalos, pela posição e pela defesa enfática que Débora construiu desde a perspectiva antropológica, em suas declarações, em seus depoimentos, em sua contribuição ao STF. Enfim, o meu intuito não é me prolongar exageradamente nesses minutos de apresentação. Essas informações são apenas para mostrar a diversidade do trabalho dessa antropóloga, as possibilidades vastas de atuação entre ativismo e pesquisa acadêmica que a trajetória da professora Débora nos traz, e de como que diferentes formas de abordagens também são possíveis, inclusive na expressão das nossas pesquisas, como tem feito Débora, agora mais recentemente por conta da pandemia da Covid, através de uma intensa produção nas redes sociais e que a gente vai divulgar ao longo dessa conversa. Então, é com muito prazer que esse programa a recebe, professora Débora Diniz, nossos estudantes estão bastante empolgados e nós, professoras, também. Então, super bem-vinda a Manaus,
né, ao Amazonas, ao PPGás, que não está só na cidade de Manaus, e que esse encontro seja, né, sinal de bons auspícios, para que outros encontros mais próximos, né, aconteçam no futuro. Bem-vinda, boa noite. Muito obrigada, Flávia. Eu agradeço muito você, não só a beleza, da generosidade com que você fez a apresentação. Ela é uma apresentação muito rara na vida acadêmica, né? Você trouxe pedacinhos da minha história que não é aquela que talvez seja das citações, que não é aquela talvez que diga quais são os fatores de impacto da nossa vida, mas que são miudinhos que mostram o que eu também me identificaria. Cadeia é um livro que foi muito importante para mim, para o encontro em que eu fiz com o sistema prisional durante 5 anos, em que foi quase que um risco de escrita. E carta de uma orientadora é uma margem de qualquer outra coisa, né? E que é esse encontro que toca todas nós, que a gente não sabe muito bem como vivê-lo de um lado e depois como fazê-lo de outro. Então, no seu nome, eu estendo o meu agradecimento a todos os alunos, alunas, alunos de pós-graduação, às suas colegas de uma experiência fabulosa para a vida acadêmica, de uma gestão compartilhada, professora Márcia, professora Luísa e o professor Tiago. E eu fiquei muito feliz de imaginar que você disse bem-vinda a Manaus, né? E eu acho que os nossos encontros virtuais também têm que ser essas possibilidades de deslocamento em uma geografia proibida da vida. Quando o convite me chegou, e com o título A Pesquisa Feminista Interseccional em Tempos de Pandemia, a minha provocação era como eu falar para pessoas que são todas jovens pesquisadoras e pesquisadores, se vocês me permitirem falar no feminino, como uma inclusão de todas vocês que estão nesse momento, né, e que eu as imagino. Eu queria começar com uma provocação do quanto a pandemia ela vem sendo, ela continua sendo um acontecimento em nossas vidas. Mas ele é um acontecimento, né, a pandemia é um acontecimento assombroso. Se por assombroso eu entendo como o absurdo, a falta de fundamento. Ele, ao mesmo tempo em que ela altera, ela desestabiliza as nossas compreensões de espaço e de história, por isso ele é um acontecimento de uma paratopia, em que nós temos deslocamentos geográficos, seja a casa, seja uma rua com outras formas de convivência, seja a vivência nos hospitais em longa duração. Ele também provoca uma sincronia no tempo histórico. Então, é muito comum que nós não saibamos muito bem quando nós estamos, que hora estamos, que dia estamos e que ano estamos vivendo. Então, onde e quando foram alterados? Junto a isso é um afeto. E é um afeto que não importa como nós tenhamos vivido individualmente, nos nossos afetos biográficos, a pandemia, se foi como um luto das biografias que nos tocam, há uma desorientação do luto. Essa é uma expressão de Judith Butler nos seus livros, ali por ocasião da tragédia de 11 de setembro, mas que vale uma transposição para nós pensarmos a desorientação do luto que nós estamos vivendo coletivamente. Essa, então, é a minha provocação, essa é a minha categoria de convite a um pensamento conjunto e quem sabe que possa inspirar quem está entrando, quem está sendo atravessada por essa desorientação do luto nos seus momentos de mestrado e de doutorado. Então, se eu estou certa que há uma desorientação do luto e que essa desorientação do luto ela nos atravessa por instantes de uma experiência do absurdo, como da falta de fundamento da existência, ele é momentâneo.
porque a experiência do absurdo, a experiência da falta de fundamento, se ela se mantém, ela é insustentável a existência, é insustentável a própria humanização e mesmo a vida ética. Então, elas são instantâneos de falta de fundamento que a desorientação do luto nos provoca. Mas nós temos que fazer isso como breves passagens. Junto a esse afeto, que é um afeto que nos atravessa, que não é só pela pandemia, por tudo que nós estamos vivendo no campo da política, nós temos uma circulação deliberada de um segundo afeto, de um afeto negativo, que é o medo. Então, a valência criativa que o absurdo pode ter em nós, porque essa desorientação do luto, eu quero investigar e quero pensar com outras pessoas se, mesmo sendo breve, ela tem uma valência criativa. O medo é um afeto imobilizador. O medo é um afeto que nos desimagina para o mundo, que ele nos confina aos nossos piores egoísmos, que nos confina ao apego aos testamentos mais imerecidos das nossas vidas. E por isso eu começo a me aproximar do conceito de interseccionalidade trazido por vocês, o grupo de pesquisa de vocês. Então, essa sombra, essa arquitetura militar, religiosa, policial do Estado brasileiro faz essa circulação do medo, em que é um afeto de rompimento com a imaginação. Então, isso tudo se passa em nossos corpos, isso tudo não se passa em outro lugar. Tanto a desorientação do luto, quanto o medo, quanto essa experiência momentânea do absurdo. E esse nós, dos nossos corpos que convoco, que certamente vocês devem se tremer na cadeira e dizer que nós, né? Porque os nossos corpos são atravessados pela paratopia, por essa desincronia, pelo luto, pelo absurdo, pelo medo. Eles são vividos por muitos de nós com intensidades já antes muito cruéis da chegada da pandemia. Então, interseccionalidade é isso, sobre nossas vidas e os nossos corpos, e esses atravessamentos que podem ser compartilhados, porém são vivenciados, a depender de como a nossa sobrevivência no condicional já foi antes, posta em condicional, em sursis, pelos regimes desiguais de proteção da vida, pelos regimes desiguais de imunização aos poderes hegemônicos. Essa ideia de que nós somos todos sobreviventes incondicionais, porém alguns de nós, muitos de nós, em muito maior condicionalidade, em muito maior desproteção às formas de imunização da vida, também não é minha, é de Jacques Derrida, na sua última entrevista, antes de vir a falecer. Então, se interseccionalidade é a emergência que nos mostra essa categoria analítica que nos permite navegar pelas desproteções, pelos desamparos, pela desigual distribuição das imunizações, nós precisamos agregar a ela, a essa categoria analítica, uma que nos atravessa pelo território de nossas vidas, que são as formas de colonialidade do poder. Então, a geografia dos nossos corpos está na geografia dos nossos territórios. E aqui é onde podemos falar dessas três categorias: o feminismo, uma matriz decolonial para se pensar o que acontece conosco, e a interseccionalidade como uma categoria analítica. Se eu continuo tendo vocês me seguindo nessa jornada analítica, que se somos sobreviventes incondicional, todas, porém algumas com relâmpagos de assombro, mais permanentes que outras, e algumas de nós com esses relâmpagos pela desorientação do que vivemos, pela política e pela pandemia, ou seja, por essas políticas da vida, algumas como emergência sanitária e outras por esses regimes biopolíticos de controle dos corpos,
E aqui eu posso aterrissar na nossa imaginação, como são os corpos das mulheres negras, os corpos das mulheres indígenas, são corpos com regimes de sobrevivência no condicional, de muito maior experiência do assombro do que de outras mulheres com outras corporificações. Então, se todas vivemos o tempo da demora, que é o tempo da espera, pelo rompimento desses regimes de sobrevivência no condicional, a espera da pandemia se instalou como um regime de maior sentido do tempo da demora. Então, a demora pelo fim da violência, a demora pelo fim dos linchamentos, a demora pelo fim da desapropriação das terras, ela se agudiza nas nossas vozes e nas nossas convocações. Então, é com uma consciência que luta permanentemente contra ela mesma, sobre esse regime de sobrevivência no condicional, que nos confrontamos com o apelo dos outros corpos em sobrevivência condicional, ainda mais ameaçados que os nossos, ou que os meus, que o meu, que tocaria a nós, se eu posso usar aqui um coletivo, a nós antropólogas. E agora? O que fazemos? Esse e agora é uma pergunta de um personagem de Sartre, na Náusea, que é considerada um dos experimentos, né, de escrita ficcional dele, por um personagem que se chamava o autodidata, em que ele imaginava que ele ia ler todos os livros em ordem alfabética, e quando ele terminasse de ler os livros da biblioteca, ele dizia, e agora? Então imaginem nós, depois de um treino escolástico, né, no mestrado, no doutorado, nós vamos dizer, e agora? O que eu queria era convidar vocês a trazer um e agora por um instante, para esse tempo da demora, para o confronto dos regimes mais perversos de vulnerabilização da sobrevivência no condicional. Então, mas o e agora, essa interpelação, ele não vem de nós para o outro, ele vem do outro, na sua condicionalidade da sobrevivência, para nós. Esse é o encontro etnográfico, esse é o encontro antropológico, esse é o encontro do feminismo, se assim posso dizer. Esse é o encontro existencial, em que a interpelação do outro, da outra a nós, e agora, nos toca. Porque essa é uma pergunta de um apelo. Apelo no sentido que Rita Segato, há uma entrevista com ela ontem, né, foi professora da Universidade de Brasília, uma entrevista ontem com ela no jornal o Globo, que é linda, sobre a obra dela agora sendo traduzida ao português, em que ela chama, junto com Foucault, né, a ética insatisfeita tem que nos mover, e ela diz que faz uma antropologia por demanda. É a convocação do outro a ela sobre o saber antropológico, sobre a prática etnográfica para a construção de narrativas históricas, eu diria, de enfrentamento da vulnerabilização, da sobrevivência condicional. Eu arriscaria, junto com ela, a pensar, eu não sei se vocês lembram de um conceito do Geertz, que era, nós antropólogos somos esses mercadores do espanto. Essa talvez fosse uma ideia da antropologia no século passado, né? E quem sabe nós podemos pensar que nós antropólogas, etnógrafas, feministas, nós somos matérias do testemunho, de lá para cá, de cá para lá, mais do que mercadores do espanto. Nós somos matéria de testemunho. Nós nos oferecemos a esse movimento, né? A partir do apelo da outra. Mas para onde? Se é de lá, aonde é o cá que nós nos oferecemos em matéria de testemunho? Eu diria que é sempre para falar o poder. É sempre para usar a palavra, para desafiar os poderes que vulnerabilizam toda a vida em sobrevivência no condicional.
Então, todo e agora carrega um apelo, carrega uma demanda, como diz Rita. E acolhê-lo, recepcionar esse agora, é estar insatisfeita, é trazer essa desorientação, esse absurdo, essa experiência do absurdo nos seus relâmpagos existenciais para enfrentar o poder. E esse é um afeto muito diferente do que acompanha o medo. Porque o afeto que acompanha o medo, no seu gesto de pronúncia, é o ressentimento. O ressentimento não é um gesto criativo, né? Ele é um gesto de um desejo pelo poder. Então, se eu faço sentido, e eu começo a encerrar para ouvir vocês, se eu faço sentido em pensar todas nós como sobreviventes incondicional, porém algumas mais do que outras, algumas em maior regime de urgência, porque a condicionalidade é atravessada pelos regimes mais perversos de opressão, e aí onde os conceitos de interseccionalidade, de colonialidade, de feminismo, de racismo são lentes, são regimes de pensamento, políticas de opressão que nos permitem pensar como a condicionalidade é atravessada pelo desamparo. Nós estamos aqui, e aí é como mestrandas, doutorandas, pesquisadoras, para estender essa experiência fugaz do absurdo, que alguns momentos da nossa vida nos permitem ter. Eu diria que é menos pelo apelo ao raciocínio, é menos apelo ao treino, e mais pelo encontro do treino a se permitir essa vivência dos momentos de desorientação, como está sendo a desorientação do luto. Ele é sempre realizado no encontro, do apelo do outro a nós, do apelo do outro a esse saber. E não é ao revés. Não somos nós que interpelamos a outra, é a outra que nos interpela. E se eu estou certa, se eu estou conseguindo caminhar com vocês, o e agora que a outra faz a nós, é essa contra-interpelação que a vida escolástica nos faz falsamente crer, que nós fazemos perguntas à outra. É a outra que faz a nós. É a outra que faz a nós para que nós consigamos imaginar a vida, a sobrevivência no condicional, nos seus atravessamentos de desamparo. Nós aprendemos aqui a olhar, a observar, a isso que chamamos de etnografar. Mas a conseguir ser convocada pelo e agora são desde esses relâmpagos da experiência do absurdo. Então, a antropologia que faz esse acolhimento do e agora, ela é movida pelo presente, pela condicionalidade da sobrevivência. E aí, esse giro, me parece, de pensar que não somos nós que definimos muitas vezes os nossos temas. Só nos manuais que é assim. Na vida de uma insatisfação sobre as formas de sobrevivência no condicional, esse giro tem que vir da outra para nós. E aí eu queria terminar quando Michel Foucault foi dar sua aula inaugural. Olha a ousadia que eu estou fazendo, né? Na aula com vocês aqui hoje. Mas é para ser ousada, trazendo os grandes homens, para dizer que a gente faz como eles. Ele disse, ele estava pensando na ordem do discurso, ele dizia, de onde vem a nossa vontade de saber? De onde vem a vontade de saber de cada uma de vocês? Eu queria propor uma resposta. Para mim, ela vem do apelo da outra à sobrevivência por meio do testemunho. O que eu ofereço
E o que me move a saber é a possibilidade de testemunhar diante do apelo da outra, a essa forma narrativa de construção de um testemunho que a vocês é o conhecimento antropológico e que a mim é todas as formas de produção de qualquer discurso que interpele o poder. Então, vocês não escrevem para ganhar um título. Vocês não vão estudar tanto só para ser mestre e doutoras. Vocês vão fazer tudo isso para desafiar o poder, para desafiar todos os regimes de opressão que tornam a sobrevivência no condicional muito injusta para muita gente. É com todo o meu entusiasmo, com toda a minha alegria de imaginar quem são vocês, que eu desejo boas-vindas e um semestre maravilhoso de trabalho e uma trajetória muito bonita e uma carreira que é de encontro ao apelo à sobrevivência. Muito obrigada. Débora, procurando palavras para ao mesmo tempo agradecer e responder para mim mesma essa provocação tão oportuna, né? De onde vem a minha vontade de saber. E enquanto te escutava, eu rememorei todos os encontros e todas as interpelações das outras, das quais eu me aproximei principalmente, né, ao longo desse último ano que nos afetou tão intensamente, aqui na cidade de Manaus, em todo o Amazonas, mas não apenas, né? E eu fiquei pensando também nas interpelações que as nossas estudantes indígenas, né, e de onde vem a vontade de saber dessas estudantes que acabaram de chegar, que estavam há poucos dias em Brasília. Um dos punhos do nosso cartaz é de uma dessas mulheres, né, estudante do PPGás, que estava em Brasília, né, movimentando-se, né, na Marcha das Mulheres Indígenas. Então, fico, te ouvindo e procurando em mim mesma essas respostas, né, desses encontros que nos provocam, né, de como trazer esse e agora. Estou aqui pensando alto para conseguir refletir contigo todas essas provocações. Eu vou pedir para Larissa e Paulo, que estão conosco nos bastidores, que possam compartilhar, então, os comentários e as indagações que a gente tem no YouTube para privilegiar, então, né, as 80 pessoas que estão aí nos acompanhando. Enquanto isso, eu quero registrar, além da presença, né, dos professores da nossa coordenação colegiada, nós temos aí a professora Priscila Fauralber e a professora Márcia, a professora Fátima Vaz. Caso haja mais alguém dos professores, além das nossas discentes e discentes, que a gente, por favor, registre aqui. Enquanto os bastidores não repassam aqui as perguntas, eu queria te perguntar, você encerrou sua fala, né, Débora, falando, né, de onde vem a sua vontade de saber, e aí pensando um pouco na tua trajetória e de tantas outras das quais você nos aproxima, quando escreve ou quando produz audiovisuais, ou nas tuas séries, né, do Instagram. Relicário foi uma série, né, que me marcou muito. Pensando nessa produção mais recente, uma das coisas é um pouco te ouvir de como é que você escolhe, né? Estou pensando na tua provocação, de que nós não escolhemos, são elas que nos escolhem. Então, como que esses caminhos também de diferentes configurações, de diferentes expressões, artísticas inclusive, como é que esses caminhos se apresentaram? Como é que eles foram forjados no teu encontro com estas tantas outras que conduziram, né? E que te conduzem nesse processo, né? Que te ajudam a encontrar a resposta para essa vontade de saber. Muito obrigada, Flávia. Primeiro, muito obrigada por
me dizer o que vê aqui, né? Quando você conta a história do punho, eu passo a ver outra coisa. Então, essa é uma das magias da sala de aula. Eu só queria dizer isso. Essa é uma magia de uma professora. É dizer, olha, e às vezes são coisas miudinhas, mas esse punho aqui, ele tem, a mim, o significado de um sonho do que deva ser a universidade. Essa jovem mulher que estava na rua, que estava em Brasília, que está aí, que está aqui, e que representa um projeto não só de uma vontade de saber, para uma vontade de se provocar o poder, mas que vai ser transformador para todas nós, né? Então, muito obrigada. A sua pergunta, eu me faço muito, sabe, Flávia? E talvez a cada momento que alguém me faz, eu dê uma resposta diferente. Mas eu queria começar dizendo que teve um momento que a vida acadêmica, ela podia me assustar, dizer, mas como é que eu vou me explicar? Alguém que faz filme, alguém que está no Instagram, alguém que às vezes está falando de aborto, às vezes falando de cadeia, falando de manicômio, falando de violência, porque a vida acadêmica parece que não a vida acadêmica, o treino escolástico, de que a única coisa que nós temos numa narrativa de propriedade é o nosso tema, então nós nos apresentamos por ele. Eu sou uma pesquisadora sobre aborto. Não, eu sou alguém que responde a esse apelo que chega nesse momento. Por isso que toda hora eu estou passeando em um lugar diferente. Então eu talvez costume não saber nada em profundidade, Flávia, mas um pouco de tudo, né? Assim, de tudo que está batendo na minha porta. Então, eu não sei dizer, eu não sei fazer a análise de um primeiro autor, segundo autor, no tempo, nada disso eu sei fazer. Se alguém me botar para dar uma aula formal de introdução à antropologia, eu não vou saber fazê-lo. Não vou saber. E isso é um problema de ter respondido, de ter me envolvido aos apelos do mundo sem uma consistência, né? Porque eu não tenho profundidade em nada. Então, a minha história passou, objetivamente, de que se batia a porta. Eu estava numa situação como essa, de uma sala de aula, nos lugares mais diferentes, e que alguém que era aluno era um promotor. E daí uma semana me batia a porta e dizia, Débora, eu estou aqui com um senhor que quer morrer. E a gente não sabe se a gente pode autorizar ele a morrer. Eu vou nomear você perita. Esse foi o filme Solitário Anônimo. Eu estou rememorando as cenas do filme enquanto eu te ouço, porque eu estou vendo o filme de novo a partir agora desse outro lado que o filme não mostra. Mas foi assim. Eu tinha dado uma aula no final de semana em Goiânia e era uma formação de promotores. E na semana seguinte, 2 semanas depois, a promotora me telefonou, foi uma mulher, e me disse, o nome era perita. E ela tinha só um bilhete, Flávia, que dizia assim, sou solitária anônima, não sou dessa parte do país, eu quero morrer. Eu disse, doutora, isso não é um bilhete. Isso é uma história de vida. Isso é uma biografia de alguém feita em 3 frases. Eu disse, a senhora me deixa não ser perita e me deixa acompanhar essa história. Então, isso foi o filme A Casa dos Mortos foi uma gestora que entrou, eu estava na Universidade de Brasília, entrou na minha sala e disse assim, olha, eu vi A Margem do Corpo, o filme do qual você mencionou, que também chegou assim a mim, e me disse, eu sou coordenadora da área de saúde da população manicomial prisional, ou seja, o louco, o infrator, o louco que cometeu um crime, e eu sabia tanto quanto qualquer pessoa comum sobre manicômios judiciários naquele momento. E ela entrou e me disse, olha, eu tenho pouquíssimo recurso, essa é uma população muito estigmatizada, e eu queria que você fizesse um filme. Por quê? Em cada manicômio que eu fui, tinha um ladrão de bicicleta. Flávia, o que eu fiz naquele momento é o que o treino na antropologia nos ensina a fazer. Eu abri um caderninho
e disse: ladrão de bicicleta. Isso me parece, sabe, construção de um ladrão de bicicleta. Quem é o louco infrator? É o psicopata, não é isso? E aí eu fiz um caderninho. Foi assim que eu comecei a fazer um censo dos manicômios judiciários, fiz a Casa dos Mortos, escrevi anos sobre a loucura e os manicômios judiciários. Então, eu poderia te dar alguns exemplos. Há muito mais interpelações, apelos das outras e dos outros do que eu sou capaz, inclusive, de assombrar-me. Porque nós não somos capazes de fazer todos os deslocamentos que o apelo da outra nos provoca, né? Mas eu estou sempre com muito mais convocações do que eu sou capaz de abraçar no mundo. Nossa, Débora, eu vou continuar com o meu sorriso de admiração e reverberando essas questões todas. Você mencionou, então, né, dessa disposição para o diálogo com as outras, e eu acompanhei um pouco, na época muito distante, muita distância pela TV, os seus depoimentos, a sua participação no STF, né, por conta da discussão do aborto, e acompanhei também, né, pela mídia, principalmente as repercussões, né, que chegaram ao tema, mas também que chegaram de forma muito particular até você. E aí, o meu recentemente está num registro de tempo bastante difuso, que acho que é próprio também desse período da pandemia, que a gente não sabe, né, exatamente onde estamos. Acompanhei um pouco a série de encontros virtuais que você realizou com a Ivone Gebara e também com a pastora Luz Marina, salvo engano. E eu achei muito curiosos os encontros. Para quem tem mais interesse no tema, acho que convém acessar, né, essa série de encontros que vocês produziram, porque me chamou muita atenção, né, o debate com essas mulheres religiosas, num contexto em que a religião, você mencionava, né, dessa arquitetura policial, militar, religiosa, né, que se impõe a nós hoje. Então, de como que você estabelece, né, de como que se construiu esse diálogo com essas outras, né, lideranças, mulheres religiosas, né, de longa data e também com tamanha expressividade no Brasil. Então, para quem é mais velho em termos geracionais, deve ter conhecido os trabalhos da Ivone Gebara no período, né, de maior intensidade da teologia da libertação no Brasil. Para os não católicos, né, a pastora Luz Marina tem tido cada vez mais uma projeção, tal como o pastor Henrique, enfim. Eu queria um pouco pensar, que você conversasse conosco sobre isso, sobre a construção dessas pontes, desses diálogos, né? Estou pensando em pontes aqui, reverberando a provocação da Glória Anzaldúa, mas também de diálogos que não são nem sempre ordinários, né? O que não é o caso para a sua trajetória, mas enfim, eu queria um pouco, se você pudesse compartilhar como foi essa experiência, né, de aproximação com essas duas lideranças religiosas, mulheres, feministas, né, e como é que você pensa esses encontros dentro dessa arquitetura policial, militar, religiosa, né, que nos constitui também nesse momento político no Brasil. Flávia, eu preciso que as pessoas saibam disso. Eu e Flávia não nos conhecíamos. E se eu tivesse que fazer uma lista que dissesse assim, quais vão ser as perguntas dos meus sonhos, seriam as que a Flávia fez. Mas parece que eu estou mentindo. Mas não é, gente, é de verdade. Esse foi uma das coisas mais maravilhosas que a vida me deu no ano passado. Foi o encontro com a Ivone. Nós não nos conhecíamos, Flávia. Nós não nos conhecíamos. Nós nos conhecemos assim, desse jeito. Nós escrevemos um livro juntas agora, que vai sair daqui a um mês, que se chama Esperança Feminista em 12 Verbos. Nós somos mulheres tão próximas pelo que a vida fez de castigo, né? Eu vivo hoje desterrada, tive que sair do país, isso com uma diferença de 30 anos. Ivone viveu sob perseguição da Igreja Católica e eu conhecia tão pouco a história de uma mulher que tinha me antecedido no tempo
nas rupturas, porque as rupturas não são só daquela que eu me espelho, são daquelas que vieram antes de nós, fazendo rupturas nessas forças mais enraizadas da sociedade brasileira. Então, Ivone não foi para o castigo só porque disputava dentro da teologia uma voz feminista e que cruzou com a questão do aborto. Ela disputava o fim de um regime da ditadura militar, em que isso estava tudo entrecruzado na sociedade brasileira. Então, e somos mulheres com diferenças etárias importantes. Então, esse era um encontro quase que impossível de se imaginar entre uma acadêmica religiosa, uma acadêmica secular, uma feminista católica e uma feminista laica. Nós não só nos encontramos, como desenvolvemos um imenso laço afetivo. Ivone diz que os nossos encontros são como oração para ela, e como oração, como esse momento em que nós fazemos pronúncias juntas, nós nunca nos tocamos, nós nunca nos conhecemos na matéria e viramos coautoras. Isso é surpreendente, né? Então, eu repito que há algo nessa desorientação do luto, que algo está se fragmentando para uma construção de fragmentos de mundo possível, né? Que isso no livro nós estamos chamando de uma esperança feminista. Então, muito obrigada por ter feito essa pergunta, porque inclusive você me deu a oportunidade de dizer que esse vai ser um livro que deve sair daí ao mês. Que ótimo. Eu agora vou partilhar o privilégio das perguntas com uma série de questões que nós temos aqui. É possível voltar para a pergunta da Maria Rosa, que foi a primeira que apareceu aqui na tela, por gentileza? Eu vi da Maria Rosa, professora Priscila, professor Tiago, Nata, muito obrigada. A Maria Rossi pergunta sobre as formas de lidar com o medo quando pesquisamos, pensando em acolher os medos, mas ao mesmo tempo sabendo que são contagiosos e, como você mencionou, que passam também por nossos corpos. A seguir, Débora, você prefere que eu apresente 3 questões e você comenta ou uma a uma? Posso ir uma a uma? Eu prometo que vou ser super rápida, porque elas são tão sofisticadas, senão eu me perco. Perfeito. O medo é contagioso, Maria, sem nenhuma dúvida. E esse é o poder dele. E sentir medo, nós não temos como, né? Mas nós precisamos racionalizar que ele é uma tática de silenciamento, ele é uma tática de controle dos corpos. Então, como é que nós vamos encontrar? Esse é o livro mais recente da Judith Butler, A Palavra Valente, porque a palavra medrosa, ela é o silêncio, ela é a censura, ela é a introjeção da censura. Nós só encontramos uma forma de lidar com o medo quando nós não nos cremos indivíduos. Então, no campo da pesquisa, a minha resposta, e se eu posso ser normativa aqui, é quando nós rompemos com as fantasias de isolamento no campo da pesquisa. Quanto mais possível, esse é o momento em que nós temos que fazer as nossas experiências acadêmicas, as nossas experiências de pesquisa, experiências compartilhadas. Porque aí o medo, ele não é só na nossa matéria, ele não é só nosso. Nós podemos estranhá-lo com os outros, nós podemos trazer esse apelo da outra como uma experiência coletiva. Então, eu queria poder dizer a você, não sinta medo, como se fosse possível fazer um imperativo aqui, né? Mas faça de tudo para não sentir. Nós podemos nos sentir, ter momentos frágeis, ter momentos de desestabilização, mas o medo é um sentimento de uma tática de poder contra nós. E a forma de enfrentá-lo é não se mover sozinho. O medo, ele provoca uma das maiores sentenças que pode existir, que é o de se experimentar como um indivíduo e na solidão. Então, a saída para isso é evitar as possibilidades da solução, da solidão que não é criativa, da solidão que não é produtiva, da solidão que não é castigo. Porque toda solidão que é um castigo é nos fazer uma matéria como um indivíduo. Sim? Perfeito.
Em termos de mover-se com os outros, não é, para não se deixar conter pelo medo, que é tática. O Eric Aleixo, que é doutorando do nosso PPGAS, estudante indígena, mencionou há pouco a presença, né, numérica, né, numerosa aqui. As alunas e pesquisadoras do PPGAS estavam em peso na segunda marcha de mulheres indígenas em Brasília. Parecia até um encontro do colegiado indígena do PPGAS. O nosso programa, Débora, tem uma organização discente em que não apenas uma pessoa representa o corpo discente, mas nós temos um colegiado indígena, um colegiado negro e um colegiado LGBTQIA+. Então, além das representações discentes ordinárias, nós temos também a participação desses colegiados que atuam muito fortemente na condução do programa, de fato, né? Ele que mencionou as mulheres indígenas, mas ele próprio e outros estudantes indígenas estavam em outros momentos ali também. A gente tem perguntas também da professora Priscila Fallaber, é isso? Qual é a próxima pergunta? Vocês podem projetar para mim? Professora Priscila, sua palestra é muito inspiradora. Desejaria que você falasse mais em que medida uma dissertação ou tese pode ser um testemunho, pois quando pesquisamos, estamos trabalhando com testemunhos de sujeitos de pesquisa, mas como levar a sério o nosso próprio testemunhar? Amanhã, Priscila, primeiro, eu posso fazer uma coisa? Quando as pessoas são muito criativas, como vocês estão fazendo, tanto de uma gestão colegiada como colegiados diversos, sempre vai ter uma metida como eu dizendo, e quem sabe um quarto colegiado? Então, vocês me ignorem se eu falar coisas indevidas, mas quem sabe um colegiado dos corpos atípicos? A deficiência é uma questão que ainda está batendo a porta da pós-graduação, né? E chega pouco, nós falamos pouco, e talvez atravesse os seus outros colegiados, mas talvez nomeá-la como uma forma de vivência dos corpos, uma das formas mais perversas de exclusão, que é a medicalização, o confinamento, a sequestração dos corpos. Então, mas eu queria dizer, Priscila, que amanhã eu vou estar numa conversa sobre os 100 anos da obra de Paulo Freire, em que na edição comemorativa de 100 anos, com Pedagogia do Oprimido, eu escrevi um capítulo sobre testemunho. Então, se eu pudesse dizer a você, quem sabe responder amanhã, como é que a gente leva isso a sério e faz esses níveis do testemunho a partir do apelo, mas o testemunho de quem somos nós, que sempre somos nós, ao responder ao apelo, ao acolher o apelo, abraçar o apelo e construir uma voz de poder como é a voz da ciência, né? Que é o que vocês fazem. Então, eu queria pedir, por favor, você poderia responder amanhã. Eu compartilho com todo prazer o link do evento de amanhã, que vai estar a Mara Moira, uma querida também, não é? Na programação. Eu já posso compartilhar depois para circular esse debate de amanhã. Antes de ler, vou pedir para colocar a próxima pergunta e agradecer a tua provocação sobre o colegiado de corpos atípicos e aproveitar o ensejo, Débora, para comunicar e convidar todo mundo que está acompanhando a gente, porque nos dias 30 de setembro e 1º de outubro nós realizaremos o seminário de 10 anos de políticas afirmativas do PPGAS e um passo a mais, né, nesse movimento, a gente então está trazendo, né, sob a coordenação da professora Luísa Flores, desse seminário, a discussão, né, justamente sobre mecanismos de inserção desses corpos atípicos, né? E, de novo, para parafrasear mais uma vez você, por uma provocação de outras. Na verdade, professoras de Libras da nossa universidade nos provocaram, né, a incorporar não só no processo seletivo, mas na política de ação afirmativa, e esse é um debate que vai ser, né, realizado no nosso programa nos próximos dias. Quem sabe essa ótima provocação com os frutos do seminário nos permitam ampliar ainda mais essa discussão de ação afirmativa no nosso programa, a partir, né, do protagonismo dessas pessoas. Né? Super, super obrigada. A próxima pergunta... Estou aguardando aqui porque eu não estou acompanhando no YouTube, senão a conexão não deixa dar conta. Ótimo, é do Tiago, então, da nossa coordenação.
pergunta, uma forma de rompermos com medo poderia ser abraçarmos múltiplos afetos em nossas pesquisas, não pensarmos não mais como autores, mas como corpos coletivos na produção do saber. Tiago, eu adoro a forma como você definiu. Eu usaria a sua definição como a minha resposta anterior sobre o que fazer para superar o medo. É nós imaginarmos sempre como em assembleia, né? Em assembleia, como diz novamente Judith Butler. E eu diria que durante a pandemia, eu continuo mesmo distante, orientando, né? Como se a distância fizesse muita diferença agora, né? Todas estamos na geografia distante, mas eu mais distante que outras. O que eu tenho muito pedido a quem está entrando no mestrado e no doutorado é, primeiro, imagine o tempo presente. Imagine esse tempo da demora que está agora cruzando essas vidas, essas sobrevivências incondicional. E segundo, paremos de pensar os temas como propriedades. Então, por que não mais de 1, 2, 3, trabalhando o mesmo tema num corte de um mestrado? Por que cada um não pegar um pedacinho? E aí nós vamos fazer ligações, gente, que vão ser tão duradouras. Vocês vão ser geracionalmente os futuros professores, professores. E aí vão estar conversando sobre histórias compartilhadas. Então, aqui me parece que nisso que você diz, juntar afetos, juntar raciocínios, juntar perspectivas, e nós rompemos com essa ideia de que eu sou o meu tema. Não, nós somos muito mais do que isso. Nós somos essa resposta uma pelo, né? Tem a pergunta do Natan, que é doutorando do nosso programa. A partir da ideia de que somos matéria do testemunho, pergunto: dar vazão à dor de testemunhar o sofrimento no trabalho antropológico, espaço ainda impermeável, machista e purista? Tem continuidade? É isso. Ok. A partir Mas da eu acho ideia... que a pergunta do Natan é uma pergunta seguinte. Como dar vazão? Isso, a dor de testemunhar o sofrimento no trabalho antropológico. Natan, quase toda a minha trajetória como pesquisadora, escritora, foram de temas que as pessoas sofriam violações de direitos, mas essas eram dores tão íntimas dessas pessoas, e que se eu passasse a sofrer a dor delas, que é diferente de respeitá-las, é diferente de me responsabilizar por elas, eu sequestraria essa dor. A dor das outras pessoas, das quais nós nos aproximamos com nossas valências de desafio ao poder, com o trabalho antropológico, com o trabalho acadêmico, não pode ser o de sequestrar a dor do outro. Então, o nosso testemunho, ela tem que ter a sensibilidade para o encontro, para a escuta, para o acolhimento ao que é aquela sobrevivência no condicional, mas ela não pode ser a sequestração de uma dor. E isso não significa ser insensível. Nós operamos tão mal com o encontro de outros caminhos afetivos que nós paramos no binarismo. Nós não sofrermos a dor do outro é porque nós somos cínicas? Não, de forma alguma. Nós podemos ter intensa afetividade naquele encontro, mas ele não pode nos imobilizar, ele não pode nos provocar uma experiência semelhante à das pessoas em intenso sofrimento. Me entende, Natan? E aqui é uma demanda ética que a dor do outro nos faz, de que o respeito à sua dor, ela exige responsabilidade do seu trabalho, mas não a sequestração da dor. Nós temos ainda mais algumas perguntas. A Luísa Flores, professora do nosso colegiado, também da coordenação, queria ouvir um pouco da sua experiência com a branquinha do Instagram e esse espaço incrível de acolhimento de uma porção de estudantes espalhadas pelo Brasil nesse contexto da pandemia.
Luísa, obrigada pela pergunta. A banquinha, banquinha é uma expressão, é porque o corretor corrige todo mundo, né? Inclusive a mim. Já, já saiu o cartaz com branquinha feito por mim, então a gente tem que aceitar o que sai. Banquinha, essa é uma expressão, eu sou de Alagoas, né? Eu quase nasci em Manaus, Flávia, só para contar aqui. Foi assim, por um mês que nasci em Alagoas. Mas banquinha, banca no Nordeste, é quando você está fazendo alguma coisa fora da escola. Talvez uma coisa quase que de acompanhamento daquilo que importa, que é a escola. Aí você dá banca. Esse é uma expressão, eu estou dando banca. Quase como se fosse aula particular, mas que em geral é feito por alguém que ainda está estudando. Então, a minha ideia ao criar a banquinha, inclusive usando o diminutivo, que é muito forte na maneira de falar nordestina, era para dizer, isso aqui é desimportante, então não me levem a sério. Mas é um experimento sobre extensão durante a pandemia e durante o que é a minha situação, de não poder ir para a sala de aula sem ser ameaçada. Eu vou falar para o mundo, eu vou falar para quem quiser se aproximar de mim. Então, a experiência da banquinha, todo domingo, às 5 da tarde para vocês em Manaus, 6 da tarde para quem está em Brasília, e que agora vai ser uma extensão formal da Universidade de Brasília, que é uma experiência maravilhosa a universidade ter acolhido, vai começar em outubro, as inscrições vão ser agora, eu vou divulgar, é falar aquilo que eu fui aprendendo, vivendo, e fui tentando sistematizar como com outras pessoas, e que funciona. Então, todo domingo as pessoas se encontram para falar desde como se seleciona uma orientadora, como se define um título, como que se lida com uma rejeição e uma seleção de mestrado, e por aí vai, né? Então, ela é um pouco irreverente, porque eu tenho um colega de trabalho, que é o Ramon, que faz as aberturas. Então, para amanhã ele me vestiu de Madonna, semana passada ele me vestiu de Xuxa. Eu aceito qualquer coisa, desde que as pessoas cheguem e que nós vamos fazer a irreverência de às 5 da tarde para vocês, às 6 da tarde em Brasília, pensar sobre ciência, sobre universidade, sobre pensamento. Isso é irreverente no tempo que nós estamos vivendo. Então eu deixo ele fazer o que ele quer, né? Então amanhã vai ser Madonna chamando sobre eu não quero desistir de um mestrado e doutorado. É disso que eu vou falar no domingo. Fica a dica, então, para quem está acompanhando, né, e se sente provocada aí. A Zenita trouxe também uma pergunta. O encontro de Ivane Gebara e Débora Diniz foi um oásis de minha travessia no passado. Na verdade, é um comentário de agradecimento, né? Aguardando o livro. Nós também, Rosinita, aguardando ansiosas aí o lançamento do livro. Felipe Jucá, doutorando do nosso programa. Débora, você pode falar um pouco mais sobre fazer ciência como amadora engajada? Obrigada, Felipe. Eu fiz uma introdução ao livro da professora Rosana Pinheiro Machado, que é antropóloga, em que eu falei um pouquinho disso. Eu tenho um capítulo que eu vou mandar para a professora Flávia também sobre esse tema, e agora eu estou escrevendo um novo livro em que eu trabalho esse tema. Isso, na verdade, como eu já disse, talvez até para me defender essa expressão, né? É que o treino escolástico faz com que a gente não possa fazer de tudo um pouco, que a gente tem que ser muito bom em alguma coisa. Então, ao me convocar como amadora, é que é isso, eu faço tudo como uma amadora. Então, os filmes que eu faço são de uma amadora, as fotografias que eu, como diz no Nordeste, os retratos que eu tiro são de uma amadora. Mas eu sou confiável. O que eu faço com o melhor da transparência, da prestação de contas do método científico, daquilo que está disponível naquele momento diante de mim. E engajada porque eu jamais fiz qualquer presunção de neutralidade ou imparcialidade no que eu venha dizer ou fazer. Mente quem diz que tem uma posição neutra ou imparcial na produção do conhecimento. Então, eu diria que eu sou muito mais confiável ao dizer que eu sou uma amadora engajada no feminismo
e é dentro de uma ética feminista interseccional para o mundo, a da qual eu opero todas as minhas lentes para as questões do mundo que tocam o meu tempo presente. Débora, nós temos 2 perguntas. Você topa conversar sobre elas com a gente? Sim. Super obrigada. Então, a gente tem uma pergunta do Paulo Trindade. Hoje você comentou em rede social sobre a Conceição Evaristo e a Academia Brasileira de Letras. Como essa situação dialoga com o feminismo interseccional que combatem o machismo no país? Paulo, hoje, essa foi uma das últimas publicações que eu fiz, né? Porque a Academia Brasileira de Letras fez hoje seu convite a Novos Imortais, onde está uma figura fabulosa da história intelectual brasileira, que é a Fernanda Montenegro. E a última coisa que nós poderíamos fazer como feministas é construir uma narrativa de oposição a uma figura excepcional como a Fernanda Montenegro, com uma tremenda injustiça feita pela misoginia e pelo racismo com a professora Conceição Evaristo. Que, na verdade, é a misoginia persistente ali que faz com que nós elencamos mulheres contra mulheres, o que é uma das narrativas, uma das armadilhas do patriarcado. Mas eu fiz uma outra hoje, em que as pessoas se perturbaram muito comigo, que foi sobre a deputada Tabata Amaral, em que eu disse que, e para quem me acompanha por ali há algum tempo, já viu que a deputada Tabata se estranhou comigo há alguns meses atrás por uma posição sobre aborto, mas ontem, na notícia dela de filiação ao novo partido, da qual ela foi, algumas manchetes diziam foi para o partido do namorado, E ela tem uma carreira independente, né? Então, independente do que eu pense das posições políticas dela, das quais são muito evidentes as minhas discordâncias, como você diz aqui, as nossas lentes sobre a operação da misoginia e das interseccionalidades da misoginia, a depender dos contextos, elas podem nos provocar uma reflexão. Mas a armadilha do patriarcado, ela é tão intensa que nós sequer conseguimos ler o que está diante de nós, porque dizem que há o binarismo de como se constrói o patriarcado, quem não está comigo está contra mim, né? E a última pergunta da Larissa: como você vê pesquisas e trabalhos por mulheres durante a pandemia da pandemia de Covid? Larissa, eles são urgentes. Eu mesma estou engajada neste momento com um grupo de pesquisa amplo sobre pesquisas do impacto da mortalidade de Covid na morte materna, sejam mulheres da gravidez, no parto, no puerpério, no pós-parto, que morreram em decorrência do adoecimento de Covid. Até se alguns de vocês conhecerem qualquer história e puderem, por meio da professora Flávia, colocá-lo em contato comigo, até porque a região norte, Manaus, foi um dos epicentros dessa tragédia, eu agradeceria muito. Então, nós temos que encontrar formas de fazê-la. A minha é surpreendente, é uma primeira vez que eu estou fazendo uma pesquisa sobre luto, e toda usando o WhatsApp, né? E usando as redes sociais para convocação de pedidos de encontros com as famílias. E vem sendo possível. Então, eu diria, essa é uma das perguntas das quais eu fiz na apresentação. E agora? E há um tempo da demora que não pode esperar. Então, a agenda nesse momento da qual eu me debruço é sobre os efeitos da pandemia em mulheres. Débora, nós não temos mais perguntas no chat. Eu gostaria de pedir, então, para fazer as suas considerações. Pela minha vontade, acho que todo mundo já percebeu, essa conversa se prolongaria, mas eu acredito também que esses espaços vão se multiplicar e esses encontros serão muitos e diversos. Então, eu queria te convidar a concluir a tua contribuição nessa noite espetacular que fecha bem a semana e abre bem também o nosso final de semana. Por gentileza, Débora.
Flávia, eu agradeço muito a você, aos seus colegas, a Márcia, a Luísa, o Tiago, a Priscila, a Fátima, e se eu tiver anotado todos que estiveram aqui, mas também em nome da Larissa e do Paulo, pelos estudantes, por terem lembrado de mim, por terem me convidado para estar com vocês, para ter tido esse momento de encontro e de história, né? Dizer, eu estive no Amazonas durante a pandemia, eu estive em Manaus durante a pandemia, e eu estou sempre aqui. Que vocês precisarem de mim, todos os domingos eu estou ali na banquinha, e sempre que eu me dou conta, eu respondo ao que me escrevem. Então, eu desejo a vocês muita criatividade, muita valentia nesse momento que nós estamos vivendo, mas com o senso de coletividade que vocês estão construindo, há muita esperança para isso. Muito obrigada pela experiência de hoje, Flávia. Obrigada, Débora. E trocar experiências e esperanças são alimentos indispensáveis, né? E nos contaminar com isso na universidade é cada vez mais urgente. Eu queria agradecer, nós temos uma lista de grupos de pesquisa, né, de estudantes e pesquisadoras do nosso programa que nos acompanharam, então, além do GESEX, que auxilia na transmissão da nossa conferência, nós temos pesquisadoras do LEPAPS, do COLAR, do NEAI, da Nova Cartografia Social, do Azul Lilás, né, a revista UAMON, que é a nossa revista de estudantes de pós-graduação, mas também a revista Mundo Amazônico, que é uma parceria nossa com a Universidade Nacional da Colômbia, e, finalmente, reiterar o convite para que no dia 30 de setembro, dia 1º, quem puder nos acompanhar e participar, é um momento importante para celebrar os 10 anos de política de ação afirmativa no PPGás, mas também um momento de ampliar, né, de sermos mais ousadas na construção dessas políticas para ações afirmativas, e no momento em que a legislação de cota tem sido tremendamente questionada, né, na universidade brasileira. Enfim, então, agradecer mais uma vez ao Paulo e à Larissa, que estão conosco, não é, na transmissão, e na pessoa de vocês duas, agradecer também ao suporte que as estudantes e estudantes do programa têm dado na construção do PPGás. Débora, foi um prazer inenarrável. A minha satisfação, acho que é muito evidente pelo diálogo. Muito obrigada pela disposição de conversar conosco e responder tantas perguntas. Agradeço pela provocação. E eu certamente vou me perguntar, né? E vou começar a minha próxima aula de seminário de projetos de pesquisa conversando sobre isso com a turma, né? De onde vem a nossa vontade de saber e que nós estejamos cada vez mais preparadas para acolher, né, aquelas interpelações das outras com as quais nós nos encontramos, que nós tenhamos sabedoria de saber as dores que nós não podemos sequestrar e também aquelas demandas que, né, nós não conseguimos atender porque não atendemos a todas. Mas super obrigada. Um forte abraço, e que essa conexão no exílio conosco te alimente, assim como esse encontro nos alimentou a todos aqui. Muito obrigada, Débora. Dias mulheres virão e nós sairemos mais fortes desse processo, com certeza. Um grande abraço, um abraço para vocês todas em Manaus e nas outras cidades que estão nos acompanhando. Um ótimo final de semana. Cuidem-se, vacinem-se. Até mais.